Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Já vai deixando o like, se inscrevendo aqui para o canal. Bitcoin, eu continuo aqui bem otimista, está formando padrões otimistas. Estamos aqui na nossa possibilidade de continuidade de uma bandeira de alta referente ao Bitcoin. Bandeira de alta formada pela aquela nossa cunha do 12 horas, Então aquela cunha que a gente tinha, que a gente rompeu para cima, atingimos com sucesso o nosso alvo desta cunha. Agora, caso a gente rompa essa zona de resistência, Essa zona de resistência, ela vem desde aqui de 2021, 2021, 2022. Então é uma zona muito importante, é uma zona aí difícil de se superar. Por isso que a gente não rompeu ela de primeira aqui por volta do dia 13 de abril. Estamos aqui justamente em cima dela, mas esse rompimento pode acontecer aí antes do que a gente espera, tá bom? Então deixa eu ativar aqui essa nossa zona de resistência e só recapitulando em relação a essas nossas resistências e suportes, temos esse nosso caixote vermelho, ele foi traçado referente ao fechamento das nossas velas semanais de 2021. Então, foi suporte aqui em janeiro de 2021, foi suporte em julho de 2021, foi aqui uma espécie de um suporte e resistência simultaneamente em maio de 2022, e agora essa nossa zona, tem várias ordens de venda, vários robôs, várias pessoas fazendo aqui uma distribuição de capital, Quando o Bitcoin ele corrige, quando o gráfico corrige, a técnica das baleias é a técnica de acumulação, onde ela compra, por exemplo, 2 bitcoins vende 1, compra 2 vende 1, compra 2 vende 1. Isso faz com que ela acumule. E quando chega em zonas de resistência, ela costuma vender 2 bitcoins, comprar 1, vender 2, comprar 1. E assim ela vai distribuindo, realizando lucro da sua compra aqui abaixo. Mas, em tempos gráficos menores, a gente consegue observar a possibilidade da continuidade desse movimento. Por exemplo, no tempo gráfico aqui diário, quem lembra do nosso vídeo anterior, se você não assistiu ainda, assista. Foi esse vídeo aqui de 3 dias atrás, onde a gente falou sobre essa bandeira, Está até aqui na capa do vídeo a possibilidade da nossa bandeira de alta. Falamos sobre o fundo do tempo gráfico diário ser formado exatamente quando o RSI de 1 hora entra em sobrevenda. E foi o que aconteceu aqui no dia 26 de junho, que nada mais é do que o ontem, Então, ontem, dia 26 de junho, o RSI de 1 hora, se eu diminuo aqui o tempo gráfico, dá para vocês observar aqui, no tempo gráfico de 1 hora, foi exatamente o fundo que a gente formou, olha isso. Nessa situação, pessoal, ainda teve uma violinada que aconteceu, Fizemos aqui a entrada no RSI de 1 hora em sobrevenda, olha que impressionante, foi exatamente o fundo aqui do tempo gráfico diário, e para isso aqui ser concretizado como fundo, o Bitcoin teria que se manter acima dessa zona, não perder essa zona. Teve um pequeno deslize aqui do gráfico, Teve uma pequena violinada, pegou a ordem de stop de quem estava com a ordem aqui mais curta, Mas não pegou quem deixou uma margem maior de stop, e agora já estamos subindo e possivelmente podemos estar concluindo a continuação do nosso movimento no tempo gráfico diário, que não tinha corrigido ainda, Agora isso aqui já foi uma correção, isso aqui é um fundo ascendente, caso a gente rompa a casa aqui dos 31.400, 31.500. Certo? Então vamos estar observando essa possibilidade de continuidade de movimento a partir de agora, Então isso aqui é algo que está acontecendo hoje. Então se você está demorando para visualizar meus vídeos, demorando para assistir meus vídeos, que costuma aí gerar boas oportunidades para vocês, Eu sempre estou trazendo aqui os padrões, tínhamos os padrões de cunha megafone descendente, a gente pegou essa operação, nós pegamos a operação do rompimento da nossa cunha descendente, Essa nossa cunha descendente deu um lucro muito bom também, e falamos sobre alguns padrões no semanal, que a gente pode estar revisando nesse momento. Então deixa eu ocultar isso aqui e vamos pular para o nosso tempo gráfico semanal e rever os nossos padrões. Nosso primeiro padrão do tempo gráfico semanal é justamente o nosso ombro, cabeça, ombro. Olha que interessante,
que certeiro é essa movimentação de um ombro, cabeça, ombro. Então, ombro, cabeça, ombro, temos o processo aqui de um pivô de baixa, seguido por um pivô de alta. Temos demarcado, né, uma zona de resistência que é ali por volta do pescoço desse padrão. O alvo do padrão costuma ser a amplitude aqui da cabeça desse padrão e esse alvo está justamente aqui nos 35 mil. Né? A gente rompeu, voltamos para fazer o pullback. Olha que impressionante, né? Foi exatamente o ponto de pullback que a gente fez aqui na parte inferior e agora, né, temos tudo aqui para a continuidade dessa movimentação e chegarmos no alvo desse nosso padrão do tempo gráfico semanal. Um outro padrão que a gente está formando aqui no semanal é o nosso padrão xícara. Já cheguei a trazer esse padrão xícara aqui para vocês também. E o padrão xícara nada mais é do que esse padrão onde a gente tem um copo e tem ali a asa desse copo, né? Uma xícara nada mais é do que um copo com asa. Então, formamos um copo no tempo gráfico semanal. Temos como amplitude desse copo, né, profundidade dele, do fundo até a resistência, essa valorização de 100%, e eu pegando esse alvo, né, essa amplitude, colocando aqui para cima, temos como alvo a casa dos 35 mil. E lembre-se que temos o nosso estudo, que vocês já visualizaram que a gente tem sim possibilidade de atingir os 48 mil dólares antes do halving. Eu não estou falando de algo para agora, tá bom? Estou falando de algo ali para acontecer antes mesmo da chegada do halving, que será possivelmente em abril de 2024, né? Abril do ano que vem. E no gráfico BLX a gente consegue observar melhor esse estudo aqui no gráfico logarítmico, né? Então eu já mostrei esse estudo aqui para vocês. Se você não assistiu ainda, assista. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima. Este vídeo é muito importante para você entender essa relação do que acontece com o Bitcoin pré-halving, né? Ou pesquisa aqui no YouTube pré-halving que você vai encontrar o meu vídeo. E com tudo que está acontecendo aí no mundo atualmente, né, a corrida dos bancos para dentro do Bitcoin, podemos sim estar alcançando os patamares aqui dos 41 mil, 48 mil dólares nessa movimentação nossa, né, pré-halving, pessoal. Mas, né, muito cuidado com o curto prazo, tenham sempre em mente o longo prazo, mas sem esquecer do que pode estar acontecendo no curto prazo, né? Muito cuidado para não ser violinado, para não acontecer nada com você. E nesse momento, olha que interessante, nesse momento, se acontecer da gente romper esse nosso padrão de triângulo ascendente, o que a gente pode estar visualizando nessa situação? Essa continuidade aqui de movimento está nos levando lá para a zona dos 41 mil dólares, né? Em relação ao padrão de triângulo ascendente. O alvo de um padrão de triângulo ascendente é justamente a altura desse triângulo. O ideal mesmo para confirmarmos esse padrão seria 3 toques, né, na parte superior e na parte inferior. A gente teria que fazer aqui mais uma correção para depois ter o toque aqui, possível toque final, para confirmarmos esse nosso padrão, né? A gente só teve 2 toques, então acaba que ele não é tão relevante para nós. Vou até estar ocultando ele e vou deixar ativo as nossas resistências, né? Que é o que vocês têm que ter em mente agora. A gente vai ter uma resistência aqui nesse momento, não vamos conseguir romper de primeira, possivelmente. E em tempos gráficos menores, tem que tomar muito cuidado também com a possibilidade da formação de um ombro, cabeça, ombro. Então, no tempo gráfico de 1 hora, né? O tempo gráfico aqui que marcou o nosso sobrevenda, que foi o nosso fundo no diário, né? Possibilidade de fundo no diário que não se confirmou ainda. Para confirmar que isso foi um fundo, a gente tem que romper esse topo aqui, né? A gente não rompeu ainda. E enquanto a gente não romper esse topo, temos a possibilidade de formação de um ombro, cabeça, ombro, que seria esse padrão aqui, ó. A gente fez aqui uma valorização, corrigiu, teve uma outra valorização, né? Corrigiu aqui novamente, e agora a gente está valorizando, e se corrigirmos e perdermos esse fundo, isso aqui será um ombro, cabeça, ombro. Mas nada com que se preocupar em relação a esse ombro, cabeça, ombro, né? Eu posso até excluir esse padrão nosso antigo, porque esse ombro, cabeça, ombro, pessoal, qual que é o alvo de um ombro, cabeça, ombro? É justamente a altura ali da cabeça. Se eu pego essa altura, projeto para baixo, se acontecer o rompimento, né? Não aconteceu ainda, isso aqui ainda não formou o ombro, cabeça, ombro, a gente tem que voltar e perder esse nosso suporte dos 29.960, mas caso forme o ombro, cabeça, ombro, onde estará vindo essa nossa correção? Essa nossa correção estará vindo nos 28 mil.
tá bom? Então, no máximo aqui 28 mil. E esses 28 mil, o que ele é nos nossos outros padrões? Olha isso, no nosso triângulo ascendente, 28 mil não é o suficiente para perdermos esse padrão, então seria um fundo ascendente. Em relação ao nosso padrão aqui de possível bandeira, também os 28 mil não estaria distante aqui da nossa movimentação de alta, seria apenas um pullback para a continuação desse nosso movimento de alta, né? Eu posso até colocar em tempos gráficos maiores para visualizarmos melhor, né? Então esse nosso ombro, cabeça, ombro nos levaria para corrigir aqui para os 28 mil, que era a nossa antiga resistência, que nesse caso vai se tornar o nosso suporte, e essa zona estaria acima do 0,618 da retração de Fibonacci. Então, com grande possibilidade de ser apenas um fundo ascendente para a continuidade do movimento e ainda assim estaríamos acima e dentro daquele nosso padrão de cunha megafone ascendente, né? Eu vou ocultar aqui os nossos outros padrões, vou deixar apenas o cunha megafone ascendente, que é esse nosso estudo que a gente já vem acompanhando há bastante tempo, e enquanto a gente continuar acima, né, da retração 0,618 e acima dessa nossa linha de tendência de alta azul, continuamos em tendência de alta, tá? Enquanto a gente estiver formando fundos ascendentes, estamos na nossa tendência de alta, e só se a gente perder essa zona, essa linha de tendência de alta, que a gente pode estar se preocupando um pouco, mas nesse momento, né, o cenário que a gente vê é uma grande corrida dos bancos para o Bitcoin. Né? No ciclo passado, a gente teve uma grande corrida das pessoas para o Bitcoin, né? Uma grande euforia, muita gente entrando no Bitcoin, e foi justamente o que marcou ali o processo de alta, né? Foi o marco principal que contribuiu ali para a grande alta do Bitcoin aqui no tempo gráfico semanal. E até mostrando isso aqui melhor para vocês, né? Temos aqui o nosso estudo. Foi justamente a corrida ali de grandes pessoas, né, grandes investidores, empresas entrando para o Bitcoin, que fez toda essa valorização aqui. Foi no período ali da Tesla, né, várias outras empresas falando que estavam investindo em Bitcoin. E agora as empresas, né, já estão dentro do Bitcoin, e a corrida que a gente está vendo para dentro do Bitcoin são os bancos, pessoal. Tem vários bancos espalhados pelo mundo pedindo ali, solicitando aos órgãos regulamentadores dos seus devidos países a autorização para custodiar criptomoedas. Então, o mais recente que eu até postei no meu Instagram foi o banco HSBC em Hong Kong, né? Então a China ali está entrando com tudo para o mercado das criptomoedas, o maior banco de Hong Kong, né? O HSBC, e temos vários outros bancos com pedidos em aberto referente à listagem de ETFs spots do Bitcoin. O que isso quer dizer? Quer dizer que o banco ele terá que ter os Bitcoins, os bancos vão ter que comprar o Bitcoin para oferecer o Bitcoin para as pessoas, né? ETFs de mercado futuros já existe há algum tempo, né? Já existe desde 2022, se não me engano. Mas o de mercado spot agora é que a gente está visualizando uma corrida dos bancos para dentro, né, do mercado cripto, muitos bancos querendo custodiar criptomoedas. Isso é algo bom, mas é algo também que a gente tem que ficar muito atentos, porque quando tem muitos grandes investidores, né, muitos bancos, instituições ali, o dinheiro inteligente querendo entrar, eles sabem que se eles entrarem todos de uma vez, o Bitcoin vai ter um pump e eles vão comprar caro. O que eles costumam fazer? Gerar notícias, gerar FUD, que faça com que os pequenos investidores se desesperem, né? Vejam ali o Bitcoin, por exemplo, caindo com a notícia ruim, eles vendam e esses grandes bancos comprem. Então, muito cuidado durante essa semana, né? Talvez durante a semana que vem, vocês podem estar visualizando uma notícia muito ruim, né? Tem que até tomar muito cuidado com isso. Tem canais que levam muito a sério ali notícias, dizem que o Bitcoin vai a 12K por causa de notícias, mas, né, nada mais é aí do que uma manipulação. Infelizmente, o mercado ele é muito manipulado, né? Todos os mercados, não só o Bitcoin, e quando grandes bancos, grandes instituições, grandes investidores querem entrar para o Bitcoin, querem comprar barato, eles conseguem derrubar o preço, causando desespero nas pessoas. Então eu não sou, né, aqui o meu canal não é o tipo de canal que vem para trazer o desespero para as pessoas, né? Eu estou mostrando a realidade aqui para vocês, então muito cuidado.
por mais que tenha notícias péssimas referente ao Bitcoin, enquanto o Bitcoin ele se manter acima daquela nossa linha de tendência de alta, né? Deixa eu até colocar ela aqui também no gráfico BLX. Enquanto o Bitcoin estiver acima dessa linha de tendência de alta, continuamos em tendência de alta e possivelmente será apenas a formação de um fundo ascendente ou uma manipulação para fazer com que você venda o seu Bitcoin para o banco, né? A gente já consegue observar que os bancos estão querendo investir, então esquece essa questão de 12K, tá? É pouco provável, não é impossível, lógico que a gente perda esse fundo aqui, mas é pouco provável, principalmente aí com grandes investidores entrando, e o mais provável é que a gente tenha desesperos momentâneos para que essas pessoas acumulem ainda mais bitcoins. Então, se você gostou do vídeo, né, já deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? E muito cuidado para vocês não caírem no FUD, não caírem no medo, não caírem no desespero. E se você perdeu meus vídeos anteriores, assista, né? Temos muito conhecimento aqui de maneira gratuita para vocês. E me siga também no Instagram, né? No Instagram eu estou postando várias notícias e eu alertei aí referente a alguns dos bancos, né, que estão entrando agora para o Bitcoin. É muito interessante vocês estarem sempre por dentro de todas as notícias, né, e não olhar apenas o lado negativo, né, não olhar apenas o lado ali de notícias negativas que nada mais são do que motivos para que os pequenos investidores vendam para os grandes investidores. Então ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo, pessoal.